Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Olá, bem-vindos ao Poder Público, o podcast de política do público. Estamos aqui em vésperas europeias, está comigo Helena Pereira, Sónia Sapaz, editora de política. Olá. São José Almeida, redatora principal. Estamos a contar os relógios para as europeias. A campanha tem estado bastante ácida, vá lá, para usar uma expressão, mas agora queria também ouvir-vos o que é que têm achado entre o global e o caso a caso. São José, como é que tens achado o PS nesta campanha? É que de repente pareceu-me, já tínhamos falado aqui a semana passada, mas parece que o grande candidato, de facto, aliás é uma acusação que lhe faz a oposição, mas pelo menos tem entre o pé juntos, António Costa, certo? Faz sentido, não é? É o líder do partido, portanto é natural que aposte as cartas todas nesta candidatura, até porque é preciso perceber que António Costa, até hoje, como primeiro-ministro e como líder do PS, apenas ganham autárquicas. Vão ser as primeiras eleições, não posso dizer institucionais, porque as autarquias são instituições, mas algumas a nível nacional. Eleições, as outras também são a nível nacional, mas cada uma no seu concelho, e portanto são umas eleições diferentes, e portanto é importante para Costa ganhá-las e ganhá-las bem, depois do que disse de seguro, não é? Que a vitória tinha sido pouca, ou pouquinha. Penso também que para o Costa é muito importante ganhar uma dinâmica nestas eleições que lhe permita depois entrar em maratona ou em corrida. Velocidade de cruzeiro, não. Em sprint para as legislativas, para tentar alcançar aquilo que de repente o PS já tinha achado que não era possível, de repente acha que pode ser de novo possível, que é a maioria absoluta. Há muita gente no PS que já admite isso. E isso porque dizem, não é? Já readmite. Sim, readmite. Isso porque não só as sondagens, a diferença que dá em relação ao PSD é grande, e em todas elas a nossa dava, em termos de legislativas, dava 11% de diferença, nas europeias 11%, mas de facto na nossa sondagem das legislativas o PS aparece com 39%. E há pessoas que admitem que é possível chegarem, se a campanha correr bem, e se ao PSD correr muito mal, podem chegar à maioria absoluta por volta dos 44, 45% conseguem, não é? Isto também tem um reverso que é assim, enquanto o PS ganha um novo ânimo. Bom, mas eu agora não vou falar de mais nada, falo só do PS, ok. Está bem. Sónia, o teu diário da campanha, que foi o último que escreveste, falavas muito de como os liberais entraram na campanha nacional, não é? Porque temos António Costa a fazer um grandes beijos na boca, aspas, com Emmanuel Macron, presidente francês. Foi de um governo Partido Socialista, mas é discutivelmente um liberal, e tivemos também Pedro num comício a dizer o que na realidade é a sua posição de sempre, mas que neste contexto faz uma grande alteração. Diz-me só uma coisa, podemos repetir, vou-te fazer 3 perguntas diferentes, mas Costa ganha com esta ida ao Macron, com esta participação nos liberais europeus? Em termos europeus, o que ele está a tentar vender é uma geringonça europeia. Fala numa aliança progressista, fala em partidos unidos para expulsarem o populismo e a extrema-direita. É curioso ele querer levar esta solução lá para fora, porque já vários países vieram a Portugal tentar inspirar-se nas geringonças. Espanha, aconteceu isso em Espanha. E a verdade é que ele tem uma coisa para mostrar, que é, em Portugal não tem de facto extrema-direita no Parlamento, não tem, segundo as sondagens, não vai ter nenhum partido de extrema-direita a eleger deputados, o que
pode não acontecer, porque nós sabemos que na noite eleitoral há sempre grandes surpresas. Portanto, eu em termos europeus, ao contrário do que tem dito o Bloco de Esquerda, por exemplo, acho que ele reforça o seu papel de salvador da pátria europeia da extrema-direita. Em termos internos, isso tem-lhe custado alguns pontos, porque os parceiros de coligação ficaram muito zangados com eles. O que é curioso, e eu referi isso até, que não foram só os parceiros da coligação, foi sobretudo o Bloco e o PSD, que são dois partidos que em termos europeus não se entendem. Portanto, o facto de estar a dar pancada de um lado e para o outro, isso não acabará por ser favorável. É que, aparentemente, é que Costa dá-lhe a correr bem a vida, pelo menos desde a crise dos professores, não é? E esta campanha tem sido uma prova disso. Esta campanha e estas sondagens, não é? Que foram todas feitas já no rescaldo dessa crise, e aparentemente o que as pessoas acham é que ok, os professores têm razão, mas acima disso estão as contas certas, portanto... O slogan, Helena Pereira. O que é que tens achado o Costa está aqui e vai-nos dar assim uma grande surpresa e vai ficar a 10 pontos do PSD? Sim, como diz a nossa sondagem. Exatamente. Primeiro, quer dizer, esta questão dos liberais e do Pedro Nuno é mais uma vez... a habilidade de Costa, e eu não acho que seja prejudicial ao governo, tem sido essa também um dos segredos do sucesso desta solução, e portanto capitalizar os que acham que o eleitorado que gosta de ver o PS mais ao centro e aquele que também gosta de ver o PS mais à esquerda, e portanto isto permite sempre que toda a gente... E são duas sensibilidades que sempre existiram. Exatamente, a única coisa, pronto, as pessoas ficam surpreendidas se calhar porque é tudo muito às claras, mas é uma coisa que ainda bem que assim é. O primeiro-ministro e o seu primeiro-ministro. Exatamente, aí essa parte é raro. É raro ser um primeiro-ministro e um ministro e muito, de uma forma muito desavergonhada às vezes acirrada, até. Mas perguntavas dos 10 pontos. Temos os 10 pontos, e estes 10 pontos são, estamos a falar numa coisa que será fantástica, com certeza, se confirmar para o PS, um grande ato. Para Rui Rio. Agora, o que a nossa sondagem revela, e as sondagens são sempre muito analisadas à luz das tendências que revelam, e todas as sondagens que têm saído, como a nossa, revela que o PSD está a descer na intenção de voto e o PS está a subir em relação a uns meses atrás. E isso significa que o risco do PSD ficar perto de um grande desaire eleitoral agora parece mais provável, sim, porque nas últimas eleições europeias o PSD concorreu coligado com o CDS e teve 27%. Agora concorre sozinho. 27,7%. Exatamente, concorre sozinho. Se tiver menos que... O que é que vai acontecer assim? Mesmo até 27% sozinho, eles tiveram tão mau resultado eleitoral que era mau. E desde 2009 que o Bloco de Direita tem vindo a descer nas europeias. E, portanto, tudo o que seja menos que isso, quer dizer, é dramático. É preciso também perceber uma coisa. As últimas europeias, em 2014, tu estavas, ou seja, foram as primeiras eleições a seguir à intervenção da Troika, às medidas, ao estúpido aumento de impostos, a tudo o que tinha sido a crise. As pessoas estavam muito revoltadas com o PSD e com o governo. E, portanto, esse voto de protesto sentiu-se nas europeias, e é por isso que o resultado é os 27%, porque o PSD nunca tem europeias menos 30. Se o Rui Rio tem uma coisa parecida com isso, ou abaixo disso, é de facto dramático, não é? Quer dizer, Mas o que é que vai acontecer? Sónia, o texto da Sofia Rodrigues, da nossa... Se eu puder falar um bocadinho sobre o sentimento que existe dentro do PSD, que a Sofia tenta explicar, é que há uma linha... Ninguém queria ir disputar a liderança agora. Ninguém estava predisposto
a fazê-lo. A ideia era deixar Rui Rio ir a eleições legislativas e ninguém ficar com o ónus de prejudicar o partido eleitoralmente. E por isso toda a gente veio ajudar. Luís Montenegro veio ajudar, Pedro Passos Coelho veio ajudar, Luís Filipe Menezes, várias tendências, várias fações dentro do partido vieram à campanha ajudar. E portanto a ideia de que não vamos fazer nada, mesmo que o resultado seja baixo, acabou por ter ontem, perceber-se ontem, com a publicação das sondagens, que há uma marca d'água, digamos assim, que o PST não admite, abaixo da qual o PST não admite baixar, que são os 24,4% que Sá Carneiro teve em 1976. Foi o pior resultado sempre do PST. Estamos numa altura... 4,6. Estamos numa altura diferente politicamente, não é? Vimos do antigo regime, próximos do 25 de Abril, a esquerda tem muita força, portanto foi um resultado que não pode ser lido à luz dos dias de hoje, mas por isso mesmo é que o PSD põe aqui esta fasquia. Abaixo disto, não. Portanto, isto vai ser um número importante para a noite eleitoral, acho eu. O Rio já veio antecipar-se a quem prevê admissão. Portanto, aliás, as coisas estão tão duras que ele já vem dizer que não se demite porque seria suicida. Agora não me estou a recordar da expressão correta, não é esta? Não, seria irresponsável. Irresponsável. Mas repara que ninguém pediu a admissão dele. Mas ele já está muito curioso, porque ele reage às sondagens a dizer: eu não me vou demitir, calma aí. Mas ninguém chegou a esse ponto. O homem que está a antecipar a sua não demissão, aparentemente. Mas acham que realmente, pelo texto da Sofia, percebemos que há que há uns sociais-democratas que acham que sim, que levar o Rio até é preciso rapidamente afastá-lo da frente, porque levá-lo até outubro às legislativas será ainda mais trágico. E há outros que acham que é muito complicado e em termos de timings. Isso, era aquela sensação que eu te estava a dizer que era mais genérica, que era: não vamos fazer nada para prejudicar agora o partido, porque não queremos ser responsabilizados por um mau resultado. Pois, mas o problema... Assim, eu acho que isso é o que eles dizem agora. No dia 26, depois de conhecidos os resultados, o cenário muda. E se de facto o resultado de Rio já nem é preciso ser abaixo de 25%, for ali nos 25, 26, 27%, eu acho que pode acontecer começarem a posicionar-se pessoas para pedirem um congresso antes das legislativas. Porque há uma coisa... Porque o PSD é um partido estruturante do regime. E de poder. E do poder, e do regime, e do governo. É um dos dois partidos centrais do governo. Os dois eixos de governo são o PSD e o PS. O PSD não pode entrar numa erosão eleitoral que vem, aliás, desde as últimas europeias e tem vindo a sofrer essa erosão eleitoral. Não pode deixar-se ficar de perna esquetraçada e sentado à espera. Vamos lá esperar pelo desastre também ainda maior nas legislativas e depois então arranjamos um novo líder. Quem tem coragem para fazer isso? Eu acho que em política não há vazio. E, portanto, um mau resultado nas europeias transforma a direção do PSD em vazio. Deixa-me dizer uma coisa. Quem aparece, não sei, eu acho que o mais explícito, pelo que já falou antes, é o Montenegro, que esteve a preparar terreno em janeiro. Ele estava a marcar terreno. Ele não morreu politicamente com o que fez. Marcou terreno. Disse ao que vinha. E, portanto, acho que esse é um nome, mas há mais nomes, não é? Ou poderá haver mais nomes, não sei. Há uma questão que também vai ser mortal, ou fatal, que é: esta é a primeira vez que o Rio vai a eleições nacionais, não é? Nunca, nacionais, só foi a eleições internas. E ele está sempre a dizer que uma coisa é o partido, outra coisa é o país. E que no país ele passa bem. Eles dizem muitas vezes isso quando nós falamos com as pessoas do PSD, eles dizem muitas vezes que os jornalistas têm a ideia de que o Rio não passa bem no partido porque há alguma contestação e essa contestação é muito mediática, mas que no país ele passa muito bem e ele quer concorrer a primeiro-ministro. E se ele falhar este primeiro teste, se tiver de facto o resultado que as sondagens adivinham,
É É problemático. que não passa no país. Não vão ser uns tempos fáceis para o PSD. Vamos ter não. umas legislativas sem vazio. Mas também deixa-me dizer-te uma coisa, porque o PS teve 31,5% em 2014. Se tiver hoje 33%, não é nenhuma avaria, não é nenhum resultado eliminado, não é uma grande conquista. Provavelmente os eurodeputados vão ser no mesmo número. Portanto, também há aqui uma... É um bocadinho mais que pouco sim, mas não é... É um bocadinho mais que pouco Ou seja, não haverá uma vitória estrondosa e esfuziante do Costa. Sim. A expectativa destas eleições europeias é, para mim, até onde é que o PSD deixa e quem é que serão os novos partidos a eleger. E quais façam as vossas apostas? Porque eu acho que o PAN aparece muito bem posicionado em várias sondagens, a Aliança também, mas eu não sei o que é que vai ser o Basta. Não sei mesmo. Eu acho que o Basta não aparece pode não ser nada, mas o Basta não aparece nas sondagens. Eu lembro, só uma coisa eu calmo. MPT, não é? Eu lembro-me que o MPT, nas últimas europeias, aparecia nas sondagens sem nenhuma hipótese de eleição. 1%. Houve uma sondagem que lhe deu uma levezinha acima do 1 e tal, uma aproximação para poder eleger um eurodeputado que se elege com cerca de 4% dos votos. O MPT, na altura, liderado por a lista por Marinho e Pinto, elegeu 2 deputados e ninguém estava à espera que ele fosse eleito. Tens razão mas eu acho que há, até porque, Ana, deixa-me dizer uma coisa, que é assim, o discurso do Basta, que é um discurso populista de extrema-direita, o Marinho e Pinto tinha um discurso populista não tão explicitamente de extrema-direita, mas que se aproximava disso desculpa, era populista, já era populista e fez o seu efeito, porque eu acho que há um tipo de eleitorado que não é apanhado no radar das sondagens. Olha, eu sobre isso gostava de saber qual é a audiência da CMTV, porque a audiência da CMTV são os campeões de audiência. Não, são os ouvintes do André Ventura, porque a fala é na CMTV. Mas olha, é curioso dizermos isso e olharmos para isso, porque não é só na CMTV que o André Ventura passa muito bem. Se tu fores ver todas as coisas que são publicadas sobre o André Ventura, tem muitas partilhas, tem muitas visualizações. Enfim, ou seja, há ali um fenómeno que de facto as sondagens não apanham, vai-se lá saber porquê. Mas ainda sobre os pequenos partidos, acho que o PAN, sim, como diz a nossa sondagem, tem sérias hipóteses de como aconteceu já para o Parlamento Nacional. Santana Lopes, ou seja, o partido Santana Lopes pode, mesmo que não eleja ninguém, acho que mesmo que ele não consiga eleger o Paulo Sande, um dos objetivos já vai conseguir pelos vistos. Destruir o Rui Rio. Exatamente, porque os 3% que podem não chegar para eleger ninguém vão fazer uma falta tremenda a Rui Rio, isso já se percebeu. E portanto, quer dizer, depois na noite eleitoral será uma espécie de vencedor sem ser vencedor, mas... Leram hoje a entrevista de Marco António Costa ao I. Ele dizia que vamos ter de receber o Dr. Santana Lopes vai voltar ao PSD e vamos ter de o receber de braços abertos. Sim, porque foi o serviço que ele foi prestar aos críticos de Rio, e depois, se houver uma transição já no PSD ou depois das legislativas, vão se encontrar todos outra vez no mesmo lado. Vamos ver, ainda falta algum tempo para... E o que é que estão a achar o Bloco? Está mais ou menos um certo equilíbrio entre o Bloco, o PCP, o CDS um bocadinho abaixo, aparentemente. É que a desgraça do... Aí, pronto, estou com curiosidade. Ok, ficamos em aberto o Chega, ficamos em aberto também o Aliança e ficamos em aberto o PAN, que é um partido também um bocadinho diferente dos outros. Porque o CDS não engorda à conta da desgraça do PSD, ao contrário da esperança da Assunção Cristas e do que aconteceu em Lisboa. Não engorda. O CDS está aqui nos mínimos, nos normais olímpicos, vá lá. Até, segundo as sondagens, tenho ideia que até... não dá para comparar com o 2014 porque eles concorreram juntos. Mas ele pode passar de um que tem para 2, embora eu acho que isso é difícil. Eu acho que estou com
grandes dúvidas que o CDS consiga eleger 2 deputados, porque o nível de campanha, o tipo de campanha que quer Nuno Melo, quer Assunção Cristas estão a fazer, é uma campanha mais preocupada quase com responder a um eleitorado conservador que lhes pode ser roubado pelo basta, do que propriamente querer entrar no território do PSD. Esta campanha aconteceu no PS e acontece também no CDS. Evidenciou uma cisão no interior do CDS. Uma cisão entre Assunção Cristas, que era um partido mais próximo do centro-direita, e um Nuno Melo e um Pedro Mota Soares, que eram um partido mais, não se pode dizer mais centrado à direita, mas mais conservador. E isto, eu não sei depois em mas essas duas sensibilidades, o Nuno Melo sempre representou essa sensibilidade mais conservadora e a Cristas sempre esteve do outro lado dentro do CDS. Portanto, isso é uma divisão mas desta vez campanha para evidenciar sim, e a própria Cristas não se tem demarcado do Nuno Melo, ou seja, tem alinhado um bocado, pelo menos é a ideia com que eu tenho. Tentar, tem tolerado, tem... Eu acho que a Cristas, neste momento, eu não consigo distinguir, pelo que tenho visto da campanha, essas duas linhas. Ou seja, parece que está tudo a linha Nuno Melo. Parece que a própria Cristas entrou na linha Nuno Melo. Embarcou. Os 2 CDS, que a Sónia estava muito bem a explicar, de facto existe esta tensão, mas o CDS hoje parece que está liderado por Nuno Melo. E isso não aconteceu. E depois há outra coisa gira, que é o PCP e a CDU, neste caso, e o Bloco, parece que criaram ali um pacto de não agressão nestas europeias. Já repararam que eles não se... Mas eles não têm em campanhas, eu eles normalmente não se agridem. Eu acho que houve mais um pacto de não agressão, noto mais isso em relação ao PC e ao Bloco em relação ao PS. Por exemplo, mas o do bloco, que entre, pelo menos nos não. debates, aquilo nota-se que a relação entre o João Ferreira e a Marisa Matias não é fácil. Mas eles nunca se referem na campanha, nunca se referem um ao outro. E a Marisa já atacou o PS, nomeadamente ontem, com a história dos liberais, atacou muito o Costa, obrigou a explicar se quer ir pela via da esquerda, se quer ir por esta via dos liberais que têm apresentado na Europa. O alvo dela foi muito mais até o PS, além da direita, do que o PCP, mas se calhar é habitual, pronto, é uma coisa comum nas campanhas. Não... E agora nesta fase final é a questão do apelo ao voto útil, porque tal como Costa veio dizer útil ou fútil? Exatamente, exatamente, Costa foi dos maiores tiros no peito, maiores disparados que alguma vez alguém disse em campanha. Uma pessoa estava-me a lembrar que o Paulo Rangel já tinha dito isto, mas como passou entre os intervalos da chuva, ele não veio pedir desculpa, só que agora a repetição é que já foi. Não, e Costa teve aquela, como é que é a formação de Costa, que é voto de protesto. Era o voto para aliviar consciências, uma coisa assim. Sim, o voto de protesto é para aliviar consciências, mas sempre não resolve foi melhor problemas. Do que dizer que é voto fútil. Mas e é verdade, mas o voto de protesto é um voto em consciência, não é? E em indignação até. Mas é porque tu estás convicto de que tens que votar assim em protesto contra alguma coisa. Não precisa ser protesto. Mas Paulo Rangel também tem estado diferente. Quem vota no PAN não vota em protesto. Não é isso, mas o voto de protesto é um voto, de facto, de indignação. É um voto de afirmação de uma convicção, de uma consciência pessoal sobre um assunto, não é? Isso não quer dizer que não é comparável com a história do fútil, acho eu, não dizer que é fútil. Não, o fútil é o disparate total. O que é que mais vos surpreendeu nesta campanha? Assim que não estava mesmo nada à espera. Fosse já ter cumprida, mas pronto, já estávamos à espera. Não, isso já. Eu aí defendo, quer dizer, acho que é obsoleta completamente este tipo de campanha, mas as campanhas são assim, quer dizer, são assim há séculos, até tirando o Marcelo, que acho que foi a única pessoa que tentou fazer uma campanha diferente. Não é assim, não é? Pois, portanto, a partir do momento em que vão fazer comícios e vão fazer almoços e jantares, não podemos estar à espera que depois as coisas sejam discutidas com profundidade, porque não é para isso que serve uma campanha, não serve para isso. Eu acho que nunca foram. Nunca foi, exatamente. Portanto, aí dou um desconto ao tipo de campanha. Agora, o que é que surpreendeu? A mim surpreendeu-me a preparação do Pedro Marques, em preparação dele, agora neste último debate na RTP, achei que estava francamente melhor.
Surpreendeu-me o Nuno Melo, como a gente já aqui falou, com aquela... O boxe? Sim, com a... Não, com a rasteirice, às vezes. Rasteirice, sim. Mas o Nuno Melo sempre de vez em quando fugia um bocado do pé para o chinelo. Sim, mas ele desta vez fez coisas inqualificáveis. Aquela de baralhar as duas fundações Berardo é de uma gravidade imensa, não é? Quer dizer, já não é só ser engraçadinho, trauliteiro e provocador. Quer dizer, é ir um bocadinho, é esticar-se um bocadinho mais. Isso também surpreendeu isso. Isso surpreendeu-me, porque eu tenho, quer dizer, o Nuno Melo é uma pessoa que tem décadas de política. Eu conheci o Nuno Melo no Parlamento há mais de 20 anos. E eu nunca ouvi ele foi candidato já, não é a primeira vez que é candidato. E o nível como dizias, de rasteirice do discurso dele é surpreendente. Surpreende-me também imenso, já agora, digo as coisas que me surpreendem, a falta de capacidade de comunicação do Pedro Marques. Não é de preparação, porque ele está preparado. Ele sabe, ele conhece os dossiês. Ele não consegue falar como um líder de lista, um candidato. E depois ele não tem voz, ele não tem atitude corporal, não tem linguagem corporal. É uma surpresa a esse nível. E depois, para mim, a maior surpresa de todas, que acho que não consigo perceber o que é que se passa, já o escrevi e continuo a não conseguir perceber o que é que se passa, é Paulo Rangel. Porque Paulo Rangel é uma pessoa preparada, é uma pessoa que sabe falar sobre política, é um comunicador. Sobre a Europa? É um especialista em questões europeias. Era um putativo, há anos, um putativo candidato a líder do PSD, e eu acho que ele desbaratou todo o capital que tinha junto da sociedade portuguesa com esta campanha. Eu acho que o sentimento que se vive nas campanhas influencia o candidato, o tipo de candidato. Um candidato menos bom, se tiver uma campanha espetacular, pode crescer. Como o Pedro Marques está a crescer com o apoio do Costa. Que vai lá, puxa por ele. E um candidato melhor, como o Rangel, sentindo que o partido não está interessado, que não lhe... Quer dizer, também pode perder o brilho, não é? E ele nesta campanha não está tão forte como esteve noutros. Eu acho que nota-se um bocado. Eu também acredito, acho que a Sónia tem razão. Tanto que nós falámos tanto aqui sobre como ele era um bom candidato e como o Pedro Marques tinha fragilidades. De facto, pode ser um problema de contaminação. Pode ser um problema de contaminação. Isto, se calhar, põe também o futuro político dele um bocado... Enfim, pois, porque uma das coisas que Rui Rio pode dizer na segunda-feira é que eu não concorria às europeias. Não, eu não sou deputado. Eu quase não era deputado. Aliás, eu não fazia parte da comissão. Mais. Ele nem até pode dizer, eu até quase nem fui à campanha, porque o Rio tem aparecido mesmo na campanha. Para não prejudicar menos na campanha do que Costa. Costa tem aparecido mais na campanha do que Rio. Não é todos os dias. Todos os dias não, mas quase. É quase. É incrível, um primeiro-ministro... Arranja tempo na agenda à noite para ir lá dar uma forçazinha e fazer um discurso. Normalmente os primeiros-ministros prejudicam, ninguém os quer por perto. E o Rio foi de férias. Deve estar na Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo, que é um sítio onde ele gosta de descansar. Bem, foi o Poder Público desta semana. Para a semana já teremos os resultados das europeias e haveremos de falar, esmiuçar os resultados para a semana. Obrigada e até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.